A imagem da cidade ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau. Terceiro e último bloco do programa Galega nas eleições 2024, ajudando você a decidir o futuro da nossa cidade. Afinal de contas, ao escolher uma pessoa para dirigir a cidade, a gente pode mudar todo o rumo de todas as coisas e fazer um futuro melhor para a nossa família, nossos filhos. Hoje, o entrevistado é o candidato Ricardo Alba, do Podemos. Candidato, a sociedade cobra muito das escolhas dos escalões de cargos da prefeitura. Essa pergunta, aliás, é da Associação de Engenheiros. E que eles possam conter pessoas sem a devida especialização nos assuntos da pasta ou diretoria, e que a indicação política prejudica a efetivação de obras e ações. Caso eleito, como o senhor pretende compor seus escalões de cargos? Júlio, a indicação política do jeito que está hoje em Blumenau realmente prejudica, né? Hoje, Blumenau tem 40 órgãos e secretarias, um exagero. Florianópolis, que é a capital, tem 18. Né? São 400 comissionados, a maioria indicados por vereadores, de cabos eleitorais que não entendem absolutamente nada do serviço público, né? De uma secretaria de obras ou de planejamento que envolve os engenheiros que fizeram a pergunta. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos fazer uma reforma administrativa muito grande. Né? Nós vamos cortar de 40 para 12. Dá para fazer. Nós vamos cortar de 40 secretarias e órgãos que tem em Blumenau para 12. Assim, valorizar o servidor de carreira. Nós vamos cortar pela metade, se não mais, os números de cargos comissionados. E essa metade será 75% preenchido por servidores efetivos. Então, o engenheiro concursado lá da Secretaria de Obras vai ocupar o posto de destaque. O engenheiro concursado lá da Secretaria de Planejamento vai ocupar o posto de destaque. Isso não significa que as entidades não serão ouvidas. Eu já me comprometi com as entidades e reforço esse compromisso aqui, que a gente vai ouvir o Sinduscom, a CIB, né, o CIMEB, todas as entidades, né, que vão realmente endossar as indicações. Então a gente precisa ter uma administração voltada para as pessoas e não uma administração, né, voltada para fins de agradar a base política na Câmara de Vereadores. E como você pretende fazer maioria na Câmara dessa maneira? Olha, eu estou indo de chapa pura. Eu vou ter a possibilidade de escolher os vereadores que vão fazer parte da nossa administração, que vão poder indicar em número bem reduzido um ou outro servidor do município para ocupar, e esse servidor qualificado ocupar cargo de destaque na nossa administração. Então a gente sabe fazer base política. Eu já fui vereador, já fui deputado estadual. O que não pode acontecer é ter conversa não republicana, né? E a gente vê que hoje esse cabidão de emprego que está na administração é prejudicial para o município, virou um fim em si mesmo. Né? Então, e pensa se um determinado candidato se eleger com 8 partidos na coligação. Né? Se o atual prefeito se elegeu com 4, tem 400 comissionados, pensa o candidato dele se eleger com 8 partidos. Então a gente vai realmente na contramão desse inchaço da máquina pública. Nós vamos reduzir, nós vamos tornar efetivo o serviço público, valorizando o servidor de carreira. Não significa que o vereador não possa participar de indicações que sejam qualificadas técnicas do quadro, pode participar. Então a gente vai fazer uma administração realmente voltada para o servidor público, que é efetivamente quem conhece os problemas da cidade. Muito se fala sobre o apoio à cultura da nossa cidade, né? Parece ser uma atribuição eminentemente do governo federal, mas nós não temos cultura em destaque, muitos artistas não são prestigiados nacionalmente. Visitação em museu parece não ser uma prática muito comum para os turistas na cidade. Será que não deveríamos olhar com outros olhos esses empreendimentos que reforçam a cultura e podem destacar durante todo o ano a nossa cidade? Investir mais em cultura é uma das bases do seu governo, caso seja eleito? Com certeza, e Blumenau tem uma cultura linda.
né? Uma cultura multifacetada. Cultura alemã, com clubes de caça-tiro, com grupos folclóricos, com a Oktober, com a Sommerfest, cultura italiana com o Liro Círculo Italiano, com a Festa Itália, cultura afro, cultura nordestina agora, dos nordestinos que estão aqui no município e que ajudam a cidade a se desenvolver, a crescer, e são muito bem-vindos. Então, todas as culturas devem ser fomentadas pelo município de Blumenau, através da Secretaria de Cultura, através de parcerias público-privadas, incentivando o turismo de eventos, por exemplo, que você trabalha nesse segmento, né? Eu acho que a Vila Germânica está subutilizada. A própria Vila Itopava, que tem uma cultura germânica linda, pode ser mais explorada. A gente também pode explorar passeios naturais, passeios turísticos, utilizando a Nova Rússia, as belezas da Nova Rússia. A gente tem um rio maravilhoso que a gente pode trabalhar culturalmente também e conjuntamente com a prática esportiva. A gente tem um leque cultural em Blumenau que não está sendo aproveitado em sintonia com o turismo da cidade. A gente precisa fazer turismo todo dia, todo mês e todo ano. E nós temos culturas suficientes em Blumenau, italiana, alemã, a cultura gaúcha, os CTGs, Rancho da Tradição, Rancho Chapéu de Couro, que eu faço parte dessas entidades. Cultura gaúcha tem que ser valorizada, tem que ser patrocinada, tem que ser desenvolvida. Então, eu serei um prefeito que vai valorizar a cultura dos blumenauenses, a cultura de vários segmentos que ajudaram a construir a nossa cidade. Por isso que eu peço o seu voto, vote Alba, vote 20, para a gente botar a cidade no rumo do desenvolvimento. Eu queria, dentro desse assunto, ainda falar sobre que assim, as cidades têm evoluído muito na área de museus. O senhor enxerga mais museus em Blumenau? Eu enxergo, sim, não, mas não só na área de museus. Tem vários segmentos que podem ser explorados. As cervejarias, por exemplo. Olha quanta cervejaria tem na cidade. E por que trabalhar só a Sommer, só o Festival da Cerveja ou só o Oktober? Por que não uma rota nas cervejarias? Isso traria turistas, não só do estado, mas do Brasil inteiro. Vem turistas do Brasil inteiro para o evento de Pomerode, para ver o ovo lá de Pomerode. Por que eles não podem fazer um tour nas cervejarias aqui? Que gera desenvolvimento, gera riqueza, gera emprego, gera tributo para o município. Então a gente precisa pensar as qualidades da cidade como um atrativo, não só para o blumenauense, mas para que a gente tenha turismo em tempo integral em Blumenau. E atrativo em Blumenau não falta. Mas falando em turismo, que é uma indústria sem chaminé, que ela não polui, muitas cidades têm investido em monumentos, praças históricas, parques temáticos, na captação de novos eventos, enquanto Blumenau concentra muito o turismo na Vila Germânica e na Oktober, né? O senhor acha que é isso mesmo? E como enxerga a criação de novos empreendimentos turísticos de grande porte, sejam públicos ou parceria público-privada? Qual a sua opinião sobre a Sommerfest, aquela festa intermediária, e aquela polêmica que está tendo hoje do Festival da Cerveja? Não se sabe se fica, se vai embora, né? O Festival da Cerveja. Pretende apoiar as grandes feiras de negócios da cidade? E o Convention Bureau, como órgão captador de eventos, está captando? É preciso aprimorar de alguma maneira? Júlio, tem que apoiar o desenvolvimento da cidade. E o desenvolvimento passa pelo turismo. Você realiza feiras, né? Você tem que ser apoiado. Outros desse segmento também tem que ser apoiado. Sabe o que tem que ser feito? O trade de turismo tem que ser chamado pela prefeitura. Todos aqueles que fazem o turismo, sejam os organizadores de feira, sejam os hotéis, as agências de turismo. Hoje as agências de turismo são incentivadas até financeiramente para levar os turistas a Gramado. A gente tem que conversar com eles e fazer com que eles tragam o turista para Blumenau. Então, feiras, grandes eventos, a Sommerfest, outros eventos que não acompanham apenas o Parque Vila Germânica. Foi o que eu falei, nós temos um potencial de cervejarias artesanais que pode levar o turista para todos os cantos da nossa bela cidade. E o Centro de Convenções de Blumenau? O Centro de Convenções de Blumenau, inclusive, que eu trouxe o recurso, que eu anunciei na CIB em setembro de 2019 e que não foi construído até agora pela prefeitura. Porque mudou projeto, tem que ser aprovado no bombeiro, e burocracia, e assim vai. Tem que ser construído o Centro de Convenções em Blumenau e o Festival da Cerveja é um festival de Blumenau, inclusive registrado em marcas e patentes. É de Blumenau. Pode ser feito evento similar em outra cidade? Pode, mas não com a marca Festival da Cerveja. É um evento da cidade. Então cabe ao prefeito ter todo esse conhecimento para que seja um parceiro da iniciativa privada.
Então, um prefeito ele tem que ser um fomentador do turismo. Ele tem que ser a cara de Blumenau para trazer o trade de turismo e fazer com que se desenvolva dia a dia, seja em eventos, em feiras, na Sommer, no Festival da Cerveja, na Oktober, na Vila Itopava, num roteiro de cervejarias, né? Que hoje é feito pela iniciativa privada, mas tem que ser fomentado pelo poder público, no ecoturismo. O ecoturismo tem que ser explorado também através de eventos, né? E a Nova Rússia, o Progresso pode ser utilizado para isso por causa das belezas naturais, em razão das belezas naturais. Blumenau tem muito segmento de turismo que pode ser explorado. Muitas cidades menores que Blumenau, elas têm apostado no futebol como divulgação no país inteiro. Agora temos o uso do SESI, né? A própria Associação da Artex. Qual será esse uso para que possamos reerguer essa paixão em Blumenau, paixão grande por esse esporte? E os atletas caseiros nossos? O senhor pretende proporcionar algumas condições para preparar atletas para representar Blumenau no país e no mundo? Qual a sua ideia? Porque você falou até que já foi dos Jogos Abertos, Blumenau tem essa tradição forte de Jogos Abertos, mas nós não temos destacado atletas para o mundo. Como o senhor vê isso? O esporte amador tem que ser desenvolvido mais em Blumenau. Já visto o nosso desempenho nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, nos Jogos Abertos, Blumenau já foi uma potência no esporte amador e precisa resgatar esse protagonismo. Então a prefeitura tem que incentivar. E é mais do que dar bolsa atleta, bolsa técnico, é realmente abraçar o esporte. Utilizar a estrutura da Artex, a estrutura do SESI, a estrutura da FURB, abraçar o esporte, motivar através de todo tipo de incentivo financeiro, publicitário, em parceria público-privada, trazer o esporte amador realmente para a baila da cidade. Eu já fui atleta, eu sei a dificuldade, né, de ir para a competição a nível nacional, estadual, e era tudo sempre no patrocínio. A gente precisa reverter essa ordem, né? Precisamos fomentar o esporte amador e o futebol que você mencionou, né? Quantas e quantas vezes eu fui assistir o jogo do Beck no Aderbal Ramos da Silva. Como fica isso? Como é que a população agora pode esperar? o SESI tem que ser utilizado para isso. Não só para o Beck, para o Metropolitano, mas para outros times também que querem utilizar e que devem utilizar aquela estrutura para a prática esportiva. Não só a estrutura de futebol, mas de atletismo, de natação, tem 2 piscinas, de quadra de futsal, enfim, é uma estrutura gigantesca lá. Mas falam que a volta do futebol para o Blumenau diz que é um evento político, E passa muito. Porque os nossos times jogam fora da cidade. E passa muito pela atuação política, mas não só do prefeito, em sintonia com os deputados, com o governador, para que nós tenhamos estrutura de base, dando suporte aos times da cidade. Quase no encerramento, mas Blumenau era conhecido como as cidades da área têxtil, cidade muitos anos atrás, no polo têxtil e tal. E nós não somos mais protagonistas disso, né? Tem como voltar a ser protagonista industrial em Santa Catarina ou no Brasil? Olha, Blumenau ainda é um polo têxtil, mas não é só um polo têxtil hoje, né? Hoje é um polo de tecnologia, é um polo de informática, são outros polos que dividem o espaço com o têxtil. Não é que o têxtil baixou, é que outros segmentos cresceram e fazem parte da riqueza da cidade. Como a indústria da tecnologia, hoje tem mais de 1.000 empresas de informática em Blumenau. Temos grandes empresas na cidade, a exemplo da Sênior e de outras, que empregam muita gente. E é uma mão de obra qualificada também, né? Porque gera receita, gera emprego. E é uma indústria também, como você falou do turismo, sem poluição, né? Sem fumaça. Então tem que ser incentivado. Não só o têxtil, mas a tecnologia, o metal mecânico, a indústria da construção civil, os autônomos, o microempreendedor, aquele que coloca receita, mão de obra e que gera riqueza para a nossa cidade. Candidato Ricardo Alba, já lhe agradecendo por estar aqui presente nesse bate-papo. O senhor tem aí 3 minutos para poder encerrar, falar com o nosso público aí, para cumprimentá-lo no final do programa. Blumenau, vamos bater no peito e vamos fazer as mudanças que a cidade precisa. Vamos colocar as coisas nos trilhos do desenvolvimento. Vamos fazer uma administração voltada para as pessoas, olhando para os bairros, cuidando do transporte coletivo, cuidando da educação, fazendo ela em tempo integral.
mudando a saúde da cidade, trazendo 2 UPAs, desafogando os hospitais, dando mais qualidade de vida, um tratamento humanizado para as pessoas, fazendo uma reforma administrativa que valorize o servidor público. Eu já tenho mostrado boas ações na política, como vereador, ex-vereador e ex-deputado estadual. Fui o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau. Conheço outras administrações de cidades menores que entregam muito mais do que hoje Blumenau vem fazendo pelas pessoas. Então eu tenho preparo, competência, mãos limpas e conhecimento para colocar Blumenau no rumo certo, no rumo do desenvolvimento. Seja na área da saúde, do transporte coletivo, na educação em tempo integral. Pensa, o seu filho, seja na creche ou na escola, estudando o dia inteiro. Tem como fazer isso? Outras cidades fazem. Outras cidades fazem. Por que Blumenau não consegue fazer? Eu sei como fazer e eu vou fazer. Por isso que eu peço o seu voto no 20. Vote Alba, vote para prefeito 20, vote renovação com qualidade, com experiência, com maturidade, né? E com projetos para a gente desenvolver a nossa cidade e fazer de Blumenau cada vez a cidade de todos. Uma cidade que resgate o protagonismo, esse orgulho de ser blumenauense e que é uma das mais belas cidades do Brasil. A gente quer construir uma cidade cada vez melhor. Encerrando então, agradecendo muito ao candidato Alba pela presença aqui nos nossos estúdios, e amanhã continuamos com mais um candidato aqui no programa Galega nas Eleições 2024. Então esperamos você, novamente nosso agradecimento. Eu que agradeço. Até lá! A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas Eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas Eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau.